Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Conexão 014, um podcast para dar voz à sua marca e conversar sobre o seu negócio, seus propósitos, seus planejamentos, o futuro do seu negócio. Nós queremos saber como que anda as suas estratégias, como que você anda se virando aí nesse mundo tão competitivo. Para você que não me conhece, eu sou Selma de Paula, eu sou empreendedora aqui na cidade de Bauru, tenho mais de 20 anos de novos negócios, de especialista em novos negócios e sou apaixonada por estratégias de negócio em geral. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio o Dr. Vinícius Gutierrez Parisi. Ele é cirurgião, médico cirurgião, e ele tem especialidade em hérnias e diástases. Nós vamos conversar com ele, entender aí como que funcionam essas áreas, entender um pouco mais aí do seu negócio também. Tudo bem, Vinícius? Olá, Selma, tudo bom? Olá a todos que estão acompanhando a gente. Vamos lá, vamos tentar desmistificar um pouquinho essa área, né? Exato. Eu confesso que para mim é uma área nova. Eu assim não conheço quase nada, né? E estou muito curiosa para saber como é que funciona. Sim. Doutor Vinícius, então, para a gente iniciar, eu queria que você me falasse como que foi assim a sua trajetória até aqui, suas especialidades, como que você iniciou na área e, principalmente, né, o que te levou a escolher essa área de atuação? Vamos lá. Então, eu me formei em 2010 na Faculdade de Medicina de Catanduva. Depois eu fiz 2 especializações, 2 residências médicas. A primeira em cirurgia geral, no Hospital Mário Gatti, em Campinas. E de lá eu fui fazer uma subespecialidade em cirurgia do aparelho digestivo, lá no Conjunto Hospitalar do Mandaki, pertinho de onde você cresceu, Sim, né? Lá em São Paulo. Sim, sim. E aí depois eu comecei a trabalhar na área e aos poucos uma área que sempre me chamou a atenção foi essa questão de parede abdominal, de defeitos de parede abdominal. E aí nós vamos entrar nas hérnias de parede e na diástase, que hoje é o tema que eu mais trabalho, entendeu? Então aí aos poucos eu fui, por interesse, me aproximando dessa área. O seu interesse, então, surgiu dentro dos estudos. Isso. Dentro da formação, né, nós vamos passando, durante a cirurgia geral, nós passamos por várias especialidades cirúrgicas. Certo. E depois a gente escolhe a especialidade que a gente quer, ou a cirurgia plástica, ou a urologia, cirurgia vascular. Eu escolhi a cirurgia do aparelho digestivo. Certo. E dentro da cirurgia do aparelho digestivo está compreendida as cirurgias de parede abdominal. Certo. E aí foi uma das áreas que foram me trazendo mais interesse. Então, aos poucos, eu precisei me estabelecer na minha área, né? Então, eu fazia diversos procedimentos cirúrgicos, diversas áreas, e sempre foi uma coisa que me interessou bastante, foi a cirurgia de parede. Hoje, eu estou começando a desenvolver um trabalho mais voltado para a área de cirurgia de parede abdominal. Certo. Só voltando aqui um pouquinho, primeiro aproveitar, né? Você falou do pessoal lá do Mandaki, um beijo pro pessoal do Mandaki, Santana, Casa Verde, onde fui criada. Eu gosto muito daquela região, tenho muita saudade de lá. Vinícius, mas me fala, você se especializou, hoje você atende em Bauru? Sim, hoje eu moro já em Bauru há 4 anos e meio, mais ou menos. Né? Eu vim de São Paulo por uma proposta de trabalho para trabalhar em Bauru. A minha família é do interior, não de Bauru, mas é do interior. Então, eu morei alguns anos em São Paulo, terminei a minha formação lá e fiquei alguns anos trabalhando lá, mas eu nunca tive a intenção de fazer carreira em São Paulo. Certo. E aí, quando veio uma proposta de Bauru, interessou, e aí eu acabei me mudando para cá há 4 anos e meio, mais ou menos. E hoje você atua dentro dos hospitais aqui, você tem uma clínica separada? As duas coisas. As duas coisas. Hoje eu trabalho em Bauru, em 3 hospitais aqui de Bauru. Certo. Então, eu trabalho na Beneficência Portuguesa, certo. Eu trabalho na Unimed e eu trabalho no Hospital de Base. E também eu coordeno a equipe de cirurgia da Santa Casa de Pederneiras. Certo. Então, eu trabalho hoje em 4 hospitais, 3 em Bauru e 1 fora de Bauru. Bastante coisa, né? Bastante. Quer dizer que a demanda é grande. Sim, a demanda é grande e a gente tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Doutor Vinícius, eu queria então, vamos entender aí como que é essa questão de paredes abdominais, né? Para quem, assim como eu quero entender se isso é uma cirurgia estética ou se é uma cirurgia mais de prevenção. Como que é isso? Na verdade, os defeitos de parede abdominal, eles causam um desconforto estético, mas o desconforto funcional é muito maior.
né? Então, são problemas que geram dor, que geram abaulamentos nos locais, que atrapalham o paciente a fazer as atividades do dia a dia, atividades de lazer, atividades de academia, esforços mesmo, de trabalho, né? Então, muito mais do que a estética, tem a parte funcional realmente que a gente tenta corrigir. Certo. E quando existem sintomas? Os sintomas que você está dizendo, as dores e tudo mais. Mas como que a pessoa pode diferenciar uma dor comum de uma dor mais específica? Sim. As dores por defeitos de parede, seja diástase, seja hérnia, normalmente elas vêm acompanhadas de esforço. Então, é uma dor ao esforço. Então, é o paciente que fala assim, olha, eu na academia não consigo mais fazer um abdominal, porque me dói. No caso, uma hérnia inguinal, que é aquela na virilha, me dói a virilha. Uma hérnia umbilical, me dói o umbigo, né? Então, o paciente normalmente ele tem uma dor relacionada a um esforço e também tem aquele abaulamento, que é aquela protuberância que dá na área, né? Certo. Então, que o paciente fala assim, olha, doutor, estou com um inchaço aqui na barriga, estou com uma deformidade na minha parede abdominal. São os dois principais sintomas que os pacientes procuram a gente. Certo. E existe uma causa para isso? As causas são variadas. A gente pode ter desde o nascimento, então são aquelas hérnias que a gente tem nos bebezinhos, né? Até defeitos de parede que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Ou por esforços mal feitos, entre aspas, ou por fraqueza de parede abdominal, ou por hábitos de vida que o paciente adquiriu que vão prejudicar um pouco a qualidade da parede abdominal. Certo. Por exemplo, o tabagismo. Existe também aquele grupo de defeitos de parede abdominal que são devido a incisões cirúrgicas. Então, o paciente fez alguma cirurgia por algum motivo e naquela região do corte ele acabou ficando com um defeito, né? Então, são causas congênitas ao nascimento e adquiridas ao longo da vida. Entendi. E qual a diferença entre as hérnias e a diástase, né? São as duas especialidades hoje principais, né? A hérnia, se a gente for de uma maneira muito simples, a hérnia é a passagem de uma estrutura para um lugar que ela não deveria passar. Certo. Então, as hérnias de parede abdominal, que é mais o que a gente está debatendo hoje, elas são falhas na parede abdominal. Então, no nosso abdômen, nós temos tendões e músculos que compõem uma parede abdominal. Certo. E nós podemos ter falhas, são buracos, na verdade, né? E por essa região passa uma estrutura intra do abdômen para fora, intraabdominal para o meio externo. Pode ser uma gordurinha, pode ser uma alça de intestino, pode ser várias estruturas que deveriam estar dentro do nosso abdômen e que de repente migram por um defeito, uma falha na parede. Isso são as hérnias. A diástase é o afastamento, o enfraquecimento dessa nossa parede abdominal. Então, é muito comum nas mulheres no pós-gestação, né? A distensão que o abdômen causa gera um afastamento da nossa musculatura, da musculatura que compõe o abdômen. Quando a mulher termina a gestação, quando volta o corpo ao normal, aquela parede abdominal que foi esticada, ela acaba ficando um pouco mais flácida e os músculos mais distantes. Então, isso acaba gerando uma fraqueza na parede. Certo. Que aí é a hora que a gente vê o paciente fazendo algum esforço e aquela parede abdominal se deformando para frente. Certo. Ela fica como se fosse um buraco ali. Ela fica mais flácida, na verdade. Não constitui um buraco, senão seria uma hérnia mesmo. Mas constitui uma flacidez importante que atrapalha na parte estética, gera dor e muitas vezes gera um desequilíbrio na parede abdominal. E aí o paciente começa a ter uma sobrecarga de outras musculaturas para compensar aquilo. Então, o paciente começa a ter dor nas costas, ter outras queixas que não só a queixa abdominal. Entendi. E no caso das duas, é necessário a intervenção cirúrgica? Algumas diástases, hoje com pequenas, né, diástases de 3 centímetros, 4 centímetros, alguns fisioterapeutas, existem técnicas especiais, exercícios especiais que você pode, com fisioterapia e atividades físicas, ir compensando isso. E aí você geralmente não precisa de tratamento cirúrgico. Mas diástases maiores geralmente não respondem. Algumas das menores também acabam, às vezes, não respondendo a essas técnicas. E aí a gente tem que apelar para o tratamento cirúrgico. Entendi. Doutor Vinícius, me fala uma coisa. Como que são feitas essas cirurgias? Você me disse que tem vários tipos, né? Como que elas são feitas e em quais casos são indicados? Tá, vamos lá. Então, as cirurgias de hérnia, vou falar das mais comuns, tá? A hérnia inguinal, que é aquela hérnia na virilha. Hoje, ela tem 2 modelos básicos dela ser feita, né? Ou pela forma convencional,
que a gente faz incisões ali na virilha mesmo, tá? Incisões de 3, 4, 5 centímetros. São cortes, né? São cortes, né? São a via convencional de operar. E tem a via videolaparoscópica, em que a gente faz furinhos, incisões menores, né? Furinhos na parte mais superior do abdômen, ali na altura do umbigo, mais ou menos. A gente faz geralmente 2 a 3, 4 furinhos. E ali a gente consegue operar essa mesma hérnia por uma via menos invasiva, né? Normalmente, o tempo de recuperação das duas é o mesmo. As duas se coloca próteses, telas, as famosas telas cirúrgicas, né? O que muda um pouquinho é o pós-operatório. Às vezes, o pós-operatório, geralmente, das cirurgias por vídeo, são mais confortáveis. O mais importante é você discutir essas possibilidades com o seu cirurgião, porque, estatisticamente, o resultado final é igual. É o mesmo, tá? Mas, às vezes, o cirurgião tem mais experiência com um modelo ou com outro modelo, e aí vocês chegam juntos a uma conclusão melhor. Entendi. Então, a cirurgia, ela é uma escolha do cirurgião, não necessariamente por caso. Na verdade, o cirurgião vai levar várias situações em consideração. Uma delas, inclusive, é a vontade do paciente. Ok. Né? Porém, às vezes, o cirurgião está mais acostumado, ele está mais habilitado a fazer um procedimento ou outro. Né? Eu, por exemplo, eu procuro sempre fazer da forma menos invasiva. Né? Então, hoje eu tento sempre optar por técnicas pouco invasivas. Invasivas é pequenos cortes, poucos cortes, né? Então, tentar fazer mais por videolaparoscopia, né? Mas, em alguns casos, não dá. A gente faz pela via convencional mesmo. Mas isso, normalmente, é uma conversa com o seu cirurgião e ele vai te explicar se dá, se não dá, o porquê. É importante a gente sempre explicar ao paciente por que não dá para ser feita essa técnica. Né? E aí, vocês, em conjunto, acabam tomando essa decisão. E essa tela? Essa tela seria o quê? Para esticar a pele? Não, a tela cirúrgica que a gente usa, ela é uma prótese em que a gente vai colocar nos tecidos mais profundos para a gente aumentar um pouco a segurança da cirurgia. Certo. Quando nós começamos a desenvolver a medicina, as cirurgias para hérnia, essas cirurgias elas eram feitas usando só o tecido do organismo do paciente. Com isso, a gente tinha a taxa de recidiva, que a gente chama, que é aquela hérnia voltar. Né? A chance daquela hérnia voltar a incomodar o paciente era alta, era 20%, 25% às vezes, entendeu? Então, poxa, você fazer um tratamento cirúrgico que você tem 25% de chance de voltar a apresentar aquele problema, não é legal. Com a tecnologia, foi fornecendo para a gente materiais para a gente molar uma tela. Essa tela cirúrgica que a gente tem hoje, ela permite que a gente faça a correção dessas hérnias com menos tensão e usando uma prótese que, ao longo da vida, não vai ficar lá. Ela vai ficar estática naquele local. Um suporte. Exatamente. Então, isso aumentou a nossa taxa de sucesso da cirurgia. De modo que hoje, as técnicas com prótese, com telas, isso eu estou falando para hérnias de virilha, né? Elas têm uma chance de o paciente voltar até aquele problema menos de 1%. Então, a gente saiu de 20%, 25% de taxa de o paciente voltar a ter hérnia para 1% ou 0,5%, dependendo do cirurgião que vai fazer para você. Então, assim, agora sim a gente consegue oferecer algo de mais qualidade. Então, hoje, as cirurgias de hérnia de virilha, a grande maioria usa tela. A gente fazer as técnicas sem tela ficou para ocasiões especiais. Entendeu? Isso também se aplica para as cirurgias de hérnia incisional, por exemplo. Né? Então, que é aquela hérnia que dá justamente num corte de uma cirurgia anterior que o paciente fez. Né? Então, também, hoje em dia, praticamente 100% dos casos, a gente acaba usando telas, próteses cirúrgicas para aumentar a taxa de sucesso da sua cirurgia. E a cirurgia da diástase, como que ela é feita? A cirurgia da diástase, ela é feita, existe também a forma convencional, porém, é uma cirurgia que muito poucas pessoas querem fazer, porque ela envolve uma incisão muito grande no abdômen. Então, os pacientes fogem desse tipo de cirurgia, obviamente. Então, hoje, a proposta nossa também é fazer por furinhos. Então, tanto em homens quanto em mulheres, nós fazemos 3 furinhos, de mais ou menos 1 centímetro, lá embaixo, na região pubis, a região onde as mulheres têm aquela cicatriz da cesárea. Normalmente, eu aproveito nas mulheres que têm essa cicatriz, eu aproveito esse corte, eu faço 3 furinhos ali e a gente vai consertando toda a diástase da parede abdominal lá de cima,
até lá embaixo, dessa forma pouco invasiva. Inclusive, essa técnica ela abre um precedente para os cirurgiões plásticos, né? Porque tem uma das cirurgias carro-chefe da cirurgia plástica hoje é a abdominoplastia. Verdade. Algumas mulheres não têm uma sobra de pele muito grande, né? Então, às vezes, o paciente não quer aquela incisão clássica da abdominoplastia, aquela incisão grande. E, realmente, para esses pacientes que não têm uma sobra de pele muito grande, ela não vale a pena. Às vezes, aquele paciente que tem aquele abdômen avental, aquela sobra importante, ele tem que fazer, não tem outro caminho. Mas os pacientes que, por exemplo, a mulher que ganhou peso na gravidez, voltou ao peso normal e tem ali uma leve flacidez de pele, ou quer fazer só um contorno corporal e não quer aquela incisão clássica de abdominoplastia, a gente consegue corrigir a diástase. O plástico consegue fazer a lipoescultura, né, a lipoaspiração ali do abdômen para retirar alguma gordurinha localizada ou para dar um contorno melhor, né, no paciente. E depois ele usa algumas técnicas de retração de pele, algumas técnicas especiais que hoje existem, e você consegue fazer essa cirurgia, dar um acabamento estético excelente para o seu paciente, sem que ele fique com aquela incisão clássica de abdominoplastia. Dentro dessa condição, assim, tem algum caso que você pode nos contar, assim, de que teve um agravamento, por exemplo, né? Que foi necessário a intervenção cirúrgica, mas, assim, num caso mais grave? Sim. Aí nós vamos ter essas... Quando a gente sai de uma cirurgia programada para uma cirurgia de urgência, é mais em relação às hérnias. A diástase é mais incomum isso acontecer. Sim. Mas a hérnia, a gente tem o grande risco da hérnia é de um encarceramento. O encarceramento é quando essa estrutura que fica saindo por esse orifício que abriu-se na parede abdominal, ela sai e volta, sai e volta. Por algum motivo ela sai e não consegue voltar, ela fica travada, ela fica presa lá. Isso é chamado de encarceramento da hérnia. Então isso vai constituir uma urgência médica. Então, certo. Esse paciente vai chegar no hospital, ele vai ser identificado com esse tipo de problema e ele já vai ser encaminhado para a equipe de cirurgia para programar o tratamento cirúrgico naquela internação. Uma consequência desse encarceramento é isso evoluir para um estrangulamento. O estrangulamento é quando aquela hérnia encarcerada, ela às vezes roda um pouquinho sobre o seu eixo e corta o suprimento sanguíneo. Então, se a gente estiver falando, por exemplo, de uma alça de intestino, que ela vai ficar sem o abastecimento de sangue, aquele segmento vai morrer. Sim. Né? E então, isso daí já configura uma emergência médica. Então, esse paciente vai ser operado de emergência na hora que ele chegou no hospital, porque a gente vai tentar desfazer esse estrangulamento para salvar aquela alça intestinal ou aquele outro segmento que estiver preso ali, né? Então, isso constitui as urgências. E isso é o dia a dia de qualquer serviço de cirurgia geral. Se a gente for, isso frequentemente, toda semana, nós temos casos disso para resolver. Então, assim... No meu caso, que sou totalmente leiga, né? As hérnias, elas não são externas, elas são internas. Elas não são visíveis, eu quero dizer. As hérnias, elas são um defeito na parede abdominal. Então, vamos imaginar que aqui a gente tem uma parede abdominal e aqui a gente tem um defeito. A gente tem um buraco, né? Alguma estrutura de dentro do abdômen, quando a gente faz força, aumenta a pressão do abdômen, ela começa a sair para fora. Ela sai e volta, sai e volta. Por algum motivo, ela pode sair e não voltar, e ficar presa, entendeu? E ela vai ficando presa. Olha a pontinha do meu dedo como já está ficando, entendeu? Sim. Então, ela vai começando a gerar um sofrimento nessa estrutura que está lá, entendeu? Então, isso é o encarceramento, é o estrangulamento dessa estrutura, né? Então, a hérnia ela é um defeito da parede abdominal em que uma estrutura passa de dentro do abdômen para fora. Entendi. Tá bom? Entendi. É um pouco confuso porque são termos técnicos, né? Sim. Mas a gente queria levar informações para as pessoas que estão nos assistindo em qual situação mesmo, né? Ela procurar, porque assim, para chegar no extremo, ela precisa ter passado por alguns sintomas. Claro. Né? Claro. Então, assim, para não chegar à emergência total. Então, o ideal é qualquer sintoma ou qualquer... se notar alguma coisa diferente
no seu corpo, independente do lugar, é isso? Isso. Pode ter hérnia em qualquer lugar do corpo? Exatamente. Como eu falei, a hérnia é a passagem de uma estrutura para um lugar que ela não deveria passar. Então, nós temos vários tipos de hérnia, né? Nós temos as hérnias de disco, por exemplo, que são aquelas que dão na coluna. Sim. É quando um disco vertebral se desloca um pouquinho e ele começa geralmente a comprimir algum nervinho da coluna e isso dá aquelas dores horrorosas. Então, geralmente, isso vai ser tratado por um especialista, um ortopedista ou um neurocirurgião. Nós temos as hérnias de hiato, que são famosas. São famosas. Que é aquelas hérnias que acometem a região do esôfago e do estômago. Então, geralmente, vai ser um cirurgião de aparelho digestivo também que vai tratar. E nós temos as hérnias de parede abdominal. São outros tipos de hérnia, que são hérnias que vão acometer a nossa parede, a nossa musculatura da parede do abdômen. A parte onde fica a pele. Exatamente. Tá. Entendeu? Então, nós temos a pele. Abaixo da pele, nós temos uma camadinha de gordura. E aí, nós chegamos nas estruturas que vão dar um formato para a nossa parede abdominal, que são músculos e tendões que compõem a nossa parede abdominal. As hérnias de parede são justamente defeitos nessa região. Entendi. Entendeu? Os mais comuns é aquelas hérnias umbilicais, aquelas hérnias inguinais na virilha, mas nós podemos ter defeitos de parede abdominal em qualquer local da nossa parede abdominal. Entendi. E no caso da diástase, é sempre relacionada a mulheres que passaram pela gestação. Não. Não? É um engano. Olha lá. É o mais comum, obviamente, Tá. né? O que a gente mais vê no dia a dia. Porém, homens podem ter diástase também. Mulheres que não tiveram gestação podem ter diástase. A diástase é simplesmente uma fraqueza da nossa parede abdominal. Quando a mulher engravida e vai ter uma gestação, aquela parede abdominal vai se distender bastante. Então, isso é um fator de risco para a gente desenvolver diástase. Mas existem outros fatores que não têm nada a ver com a questão da gestação, né? Então, nós temos a obesidade, principalmente aqueles pacientes meio sanfoninha, que engordam e emagrecem, podem gerar uma flacidez na parede. Nós temos cirurgias abdominais que geram incisões, e essas incisões, mesmo cicatrizando corretamente, geram uma fraqueza na parede. A própria idade, né? Nós temos deficiência de colágeno, o tabagismo, né? Vão gerar fraquezas de parede abdominal e isso pode gerar a questão da diástase, que não é um defeito, é uma flacidez excessiva da parede por causa do afastamento dos músculos. Sabe aquele músculo do tanquinho? Sei. A gente tem também. Em mim não está muito aparecendo, mas ele está aqui. Mas ele existe. Ele está aqui. Ah, tá. Normalmente... Isso é uma boa notícia. Existe uma uma esperança. chance de começar. Então, assim, esses músculos, eles normalmente, o músculo do tanquinho fica a uma distância geralmente de 1 centímetro. Certo. A diástase é quando esse músculo se afasta e abre essa região. Entendeu? Então, nessa região onde ele se afastou, a gente fica com uma linha chamada linha alba. E essa linha alba de 1 centímetro, que é o normal, é o padrão, ela pode ir alargando, então ficando com 3, 4, 5, 10 centímetros, dependendo do paciente. E essa área fica muito fraca. Então, a hora que o paciente faz algum tipo de esforço, vai tossir, vai levantar, vai fazer um abdominal, vai pegar alguma coisa no chão, e aí gera uma deformidade na parede abdominal, justamente por uma fraqueza nessa região. Entendi. Eu não sei se eu estou errada no meu pensamento, mas é uma área que as pessoas costumam observar, assim, essas deformidades, Não costumam, Não né? costumam. Tanto que as pessoas costumam, às vezes, quando me procuram, elas tentam explicar isso de várias formas, né? Então, aí a gente ouve, eu estou com o estômago alto. Exato. Ou eu estou com... A minha parede está deformada, meu abdômen está fraco. Entende? Então, o paciente ele vai tentando, porque justamente não é um tema comum, né? Da maioria das pessoas. Então, as pessoas elas acabam procurando a gente, geralmente, quando elas têm um desconforto estético maior, né? E quando começa a atrapalhar nas atividades do dia a dia. Então, o paciente que não... eu trabalho fazendo esforço, eu não estou conseguindo, porque me dói muito. Ou, a hora que eu vou jogar meu futebol, começa a me dar muito desconforto. Então, geralmente, quando isso começa a acontecer, o paciente procura a gente. Na maioria das vezes, ele não tem muita noção do que está acontecendo. Ele sabe que tem alguma coisa que não está legal. Certo. E aí, vai da gente começar um processo de investigação, né? Entendi. Por isso que eu perguntei, porque assim, como é uma área que a maioria não se atenta, né? É importante a gente falar isso hoje, né? Qualquer deformidade, qualquer desconforto,
É melhor pecar pelo excesso do que pela falta, deixar chegar no extremo. Exatamente. Você viu que alguma coisa no meu abdômen não está ok, ele não tinha esse formato, ele não era assim. Procura um especialista, procura um cirurgião, ele vai te atender, ele vai tirar suas dúvidas, ele vai te examinar e na maioria das vezes o exame físico a gente consegue já resolver, já fazer o diagnóstico no próprio exame físico bem feito. Eu ia te perguntar isso, se é necessário algum exame específico para identificar? Ou na maioria das vezes não. Na maioria das vezes um bom exame físico já você consegue dar o diagnóstico. Certo. Às vezes a gente pede um exame de imagem, um ultrassom, uma tomografia. Na maioria das vezes é para ajudar a gente a planejar a cirurgia, planejar a melhor técnica de tratamento para correção daquele defeito. Outras vezes, sim, pode confundir com algum outro tipo de diagnóstico, mas na maioria das vezes, na enorme maioria, um exame físico bem feitinho no consultório, você já consegue. Já consegue. Tá, entendi. E aí, se for necessário os exames, são exames de imagem? Sim, na maioria das vezes a gente pede exames de imagem para a gente ou fechar diagnóstico, ou para a gente conseguir e já ir começando a planejar a cirurgia. Qual a melhor técnica cirúrgica, se vai usar tela, se não vai usar tela, como que eu vou corrigir isso para o meu paciente. Se a gente consegue fazer isso por métodos pouco invasivos, que são as cirurgias laparoscópicas ou robóticas, ou se não, a gente vai precisar de cirurgias com incisões, com cortes. Então, o exame ele não é tanto para fechar diagnóstico. Existem casos de dúvida, mas na maioria das vezes ele não é para fechar diagnóstico. Ele é mais para te auxiliar nesse planejamento de como eu vou resolver isso para o meu paciente. Então, esse tipo de cirurgia, ela é coberta pelo plano normal, não entra como estética? Algumas são, entendeu? Essa área de parede abdominal, ela está se desenvolvendo bastante. Então, hoje nós temos técnicas bastante modernas para fazer esses tipos de procedimento e alguns ainda não entraram no rol da ANS. Então, alguns ainda não são cobertos pelo plano de saúde. Certo. Entendeu? Outras sim, outras são cobertas e já são cirurgias de hérnia inguinal na virilha, de hérnia umbilical. Isso é o dia a dia da cirurgia geral, no caso. Certo. Então, essas cirurgias hoje, elas já são cobertas por planos de saúde, sem problema nenhum. Entendi. Fiquei com uma dúvida aqui. Vamos lá. Você me disse que está atendendo hoje 3 hospitais e Sim. mais a clínica. Sim. Né? É bastante atividade aí. Sim. Dentro dessas atividades, você trabalha só com esse tipo de cirurgia? Também não. Também não. Não. Tem mais coisa aí. Exato. Eu adoro essa parte, mas eu adoro as outras também. Entendi. Então, eu sou um cirurgião de aparelho digestivo. Certo. Hoje eu trabalho com diversos tipos de procedimentos cirúrgicos, né? Então, no hospital de base, por exemplo, eu só faço as cirurgias de urgência, né? Então, aquelas coisas que vêm no dia a dia de plantão, né, de cirurgia de urgência. Uhum. Então, não tem nada a ver com essa área de trabalho que a gente está desenvolvendo e debatendo aqui. Na Unimed, na Beneficência Portuguesa, também eu trabalho tanto em Pederneiras também. Eu trabalho tanto com cirurgias de urgência, com cirurgias programadas, as cirurgias que a gente chama de eletiva. Tá. Né? Então, dentre as cirurgias eletivas, essa é uma linha de trabalho dessas cirurgias programadas que eu estou desenvolvendo. Então, hoje, basicamente, eu trabalho com diversos tipos de cirurgia, né? A gente até estava discutindo antes de cirurgias de hérnia, vesícula, apêndice, Sim. intestino, estômago. São vários procedimentos cirúrgicos. E esse é um deles, é uma linha de trabalho que eu gosto muito, que eu estou tentando me dedicar cada dia mais. Mas hoje a minha vida é fazer cirurgias do aparelho digestivo diversas. Diversos. E para as pessoas te procurarem, né, tanto nos hospitais particulares, né, como que ela te acha? A especialidade, eu quero dizer, Claro. É cirurgião? Isso, eu sou um cirurgião de aparelho A digestivo. cirurgião de aparelho. É assim que é a nomenclatura. Na maioria pra achar. das vezes eu estou como cirurgião geral e cirurgião de aparelho digestivo. Certo. A pessoa vai me achar de ambas as formas, né? Então hoje, uma pessoa que quer marcar uma consulta, eu atendo no CDU da Unimed, eu atendo no Centro Médico da Beneficência Portuguesa e eu atendo na minha clínica particular, que é lá na Cicatriclin. Cicatriclin. Isso. Então, eu atendo hoje nesses 3 locais, os pacientes podem me achar. Às vezes, um convênio vai atender num local, outro em outro na minha clínica, mas me acha. Dessa forma, nessa nomenclatura. Me acha. Tá. Nós vamos deixar, né, no vídeo a descrição, tanto das suas redes sociais, os contatos também da clínica, né? Claro, e qualquer pessoa que tiver dúvida, é só me perguntar na rede social, me falar se tem convênio, se não tem convênio, e a gente vai encaminhando para o melhor local para ela ser atendida. Eu fiquei também bem
curiosa, né, pela sua rede social. E aí, você falando que você atende tudo isso, né? 3 hospitais, a clínica, e ainda você está se dedicando à rede social, né? Eu vi que você está gravando alguns vídeos, passando informações, que é muito importante, né? E eu queria saber de você, o que te deu, assim, essa vontade de passar essa informação? É falta de informação mesmo? Você recebe muitos casos que as pessoas não sabem do que estão, nem sabem que estão com aquele problema. Como que foi para você? Sim, é exatamente isso, né? As cirurgias de parede, elas estão se desenvolvendo cada vez mais, elas estão sendo desmistificadas, mas ainda é um tabu. As pessoas não têm tanta informação sobre isso, né? Então, quando eu comecei a querer me dedicar mais a essa área, eu falei, não, eu preciso fazer essa informação chegar nos meus futuros pacientes. Perfeito. Então, baseado nisso, a gente começou a montar. Eu não tinha redes sociais até alguns meses atrás. Verdade. E aí a gente montou, mas eu também não queria ter uma rede social muito profissional, né? Então, eu tenho a minha rede social, que ela é pessoal e profissional em conjunto. E lá eu vou publicando, tentando sempre pegar vídeos e traduzindo aquilo, né? Pegando aquele tema mais complexo e traduzir para uma linguagem que o meu paciente entenda. Exato. Senão, não adianta nada eu fazer um vídeo com uma linguagem médica, altamente técnica, e o meu paciente não conseguia entender nada. É isso mesmo, isso que me chamou a atenção. Eu achei muito legal a sua ideia, por quê? Porque são assuntos técnicos, são assuntos, assim, importantes, mas de uma forma clara, de uma forma simples, para que a pessoa chegue à informação. Essa é a ideia principal, é você desmistificar, você tentar tornar isso um assunto mais popular, para que as pessoas consigam ali, pelo menos ter uma noção do que elas têm, da importância de procurar um médico, de acompanhar aquele tipo de problema. Isso é muito legal, e assim, casa muito com o propósito até mesmo do nosso podcast, né? Sim. Que a gente fala muito assim, a gente quer falar de uma linguagem simples, uma linguagem que todo mundo entenda, né? Principalmente quem quer empreender. Então, dentro dessa linha, eu vou te perguntar sobre como você administra tudo isso, né? Você é casado, com a sua família, tem filhos, né? E ainda tem todas essas atividades. Sim. Então, como que você falaria para as pessoas, assim, administração de tempo mesmo, né? Porque, assim, quem escuta a gente falar, imagina que você fique o tempo todo nem dorme. Sim. Porque, né, muita coisa. Bastante. Mas é possível, Sim. né? É possível fazer isso. É então... possível. É um exercício diário. Eu não sou das pessoas mais organizadas, eu não sou das pessoas mais certinhas quanto a isso, disciplinadas nesse sentido, mas é um exercício diário. A gente é um pouco da necessidade, né? Você vê que não tem outra forma, né, de você trabalhar, e se não for desse jeito, se você não organizar, se você não tiver um tempo para cuidar de você, para dar atenção para a família. Então, a gente tenta ao máximo nas 24 horas do dia se desdobrar para fazer as coisas acontecerem e darem certo, né? Então, ao longo da minha vida, hoje eu sou casado, eu tenho 2 filhas pequenas, né? Como você tem uma de 5, a minha mais velha também tem 5, a minha mais novinha tem 2 anos e meio. Então, a gente vai mudando algumas coisas, né? Então, por exemplo, hoje eu já tento não fazer mais plantões presenciais, né? Aqueles plantões que eu fico no hospital o tempo todo. Certo. Eu fico mais numa retaguarda de cirurgia. Entendi. Né? Hoje eu tento montar minha agenda para pelo menos 2, 3 dias da semana eu levar as minhas filhas na escola, né? Que lindo, então, perfeito. hoje a gente tenta fazer isso para participar, né? Para participar. A coisa que mais me assustava na faculdade, principalmente com os professores homens, era quando eu ouvia esses professores falando que meu filho está fazendo 20 anos, acabou de sair de casa para ir para a faculdade e eu não vi ele crescer. Então, isso era uma coisa que me deixava apavorado. Eu falava, não, pera, não precisa, não tem que ser assim, né? Não deveria ser assim. Né? Então, hoje eu tento montar a minha vida de uma forma que eu consiga participar de todas essas etapas, né? E é legal, assim, tocar nesse assunto, porque eu conheço muita gente que faz isso, Sim. né? Tem um emprego e esse ainda toma todo o tempo, Sim. né? Eu costumo dizer que as pessoas estão falando, a gente não tem tempo. O que mais você escuta as pessoas falarem? A gente não tem tempo. Mas eu, hoje, adotei um pensamento de que não é que a gente não tem tempo, a gente perde muito tempo com outras coisas, né? Sim. E com a nossa família, não é diferente. Não é a quantidade de horas, é a qualidade. Exatamente. 2 vezes por semana, mas são 2 vezes por semana. Pode ser uma vez por semana. Quem não tem condições de levar as crianças, porque existe também essa condição. Existem outras formas diversas. Né? Você, às vezes, brincar um pouquinho à noite, é você acordar de manhã e tomar um café da manhã junto.
Isso. Enfim, cada um vai achar a sua... Dentro não do existe seu uma receita de bolo, Exato. né? Cada um vai achar a sua fórmula para tentar participar. Exato. E aí, nisso, a gente vai compensando, né, essa vida profissional com essa vida pessoal, né? Sim. Então, nas minhas redes sociais, por exemplo, você vai ver bastante isso, que tem publicações profissionais, de repente tem uma foto minha fazendo um hobby meu, alguma coisa que eu gosto, entendeu? E tá tudo bem. Essa é a sua vida, esse é o modelo da sua vida. Exatamente. Né? É como a gente tenta tocar, para senão tem aquele burnout, tem tudo aquilo lá, né? A gente tenta fugir um pouco disso aí. Tenta fugir. E você, olha, é um grande exemplo, viu? Parabéns, muito obrigado. de verdade. Não só pela área profissional, porque eu já vi que você tem muito conhecimento e muita experiência, senão não estaria, né, em todas. Mas agora você me trazendo também de como você administra o seu tempo. Então, é possível, sim. É possível fazer várias atividades. É possível. É prioridade. Cada um tem uma fórmula. Eu tenho colegas médicos que trabalham comigo e que acordam 5h30 da manhã para ir na academia e depois voltar e fazer o seu dia de trabalho. Eu não tenho esse perfil. Já é outro jeito. 5h30 da manhã, 5 horas da manhã, para mim eu quero dormir. Dormir, né? Mas a gente compensa. Ainda mais com criança pequena, né? Exatamente, né? Porque a gente quando vai dormir depende muito da vontade dela, né? Muito. E quando vai, a gente vai também. Sim, né? aproveita. Aproveita o que vai fazer. Porque não sabe que hora elas vão despertar. Exatamente. Mas é uma fase boa. Sim, é uma fase boa. Elas sim, ensinam é uma muito a fase bem gente, gostosa. né? E que bom. Que bom mesmo que esse exemplo bom de profissional. Eu sempre falo, doutor Vinícius, assim, eu não acredito em um ótimo profissional e um pai ruim. Sim. As duas coisas, elas casam juntas. Elas andam juntas. Bom profissional anda com um bom pai, um bom marido e assim por diante. Eu concordo. A vida hoje ela é cada vez mais feita de equilíbrio. Exato. Né? Se a gente não consegue ter esse equilíbrio, em algum momento você vai sentir. É verdade. Ou fisicamente, ou psicologicamente. Né? Eu tenho 40 anos, eu tenho muitos anos de carreira pela frente, então se a gente não conseguir dosar isso, né, desde o começo, realmente as coisas, em algum momento, elas tendem a não dar certo. Você vai sofrer lá na frente. Ou porque você vai ter esse peso de, eu não vi meu filho crescer, que era o que eu ouvia muito na faculdade. Sim. Ou porque, em algum momento, o seu corpo vai começar a apresentar falhas. Sim. Né? Essa vida dedicada ao outro, no caso de vocês também, né? Vocês se dedicam a cuidar do outro. Mas a gente não pode esquecer também de cuidar de si mesmo, né? De estar ali presente, porque uma hora a conta chega. Exatamente. É o que você falou. Exatamente. E isso é muito bom para quem está assistindo, saber que a gente tem esse mito na cabeça que a vida de médico é solitária, que a família do médico está sempre sozinho. Sim. Mas a gente também tem esses bons exemplos. Que bom que a gente tem esses exemplos. A gente não tem um horário muito convencional. Mas né? a gente vai se adaptando. Exatamente. Certo. Então, às vezes eu estou de plantão, eu estou de retaguarda, por exemplo, amanhã. Amanhã eu estou 24 horas de retaguarda no hospital de base. Direto, entendeu? Essa retaguarda fica dentro do hospital? Eu fico à distância. Tá. Né? Eu fico em casa e eu vou para o hospital. Tem uma equipe de cirurgiões que está no hospital, né? Então, à medida que eles precisam de mim, ou eu faço algumas avaliações, né? E aí, se a gente vai indicar algum tratamento cirúrgico, ou se algum paciente está mais grave, eu vou para o hospital, eu fico à disposição do hospital. Entendi. Mas hoje eu não preciso ficar lá. Então, isso foi uma escolha profissional minha, optar por esses estilos de plantões, justamente para eu conseguir organizar a minha vida de acordo com a função de pai, de marido, de outras coisas também. Mas, então, amanhã, por exemplo, eu estou 24 horas no hospital de base. Atento àquela demanda. Atento àquilo lá, entendeu? Então, o hospital de base hoje ele é referência em trauma, né, para Bauru e região. Né? Então, não é raro me ligarem meia-noite, 1h, 2h da manhã. Olha, tem isso, tenho que sair correndo e ir para o hospital. Então, mas a sua família já está estruturada para isso, sim, né? Sim. A minha esposa, ela é médica também. Ela é médica também. Nós estamos há muitos anos juntos. Trabalha junto na clínica? Ela trabalha na clínica também, mas ela é de outra especialidade. Minha esposa é endocrinologista, isso, endócrino. Então, ela já está calejada já que
é isso aí. É isso aí. É o que a gente fala, né? Cada um usa a estratégia que tem na mão. Exatamente. Né? Cada um optou por uma profissão. Sim. E é preciso achar uma Exato. estratégia de acordo com essa profissão. Exato. Nem tudo são flores e nem tudo também é ruim. Isso, tem os ganhos e perdas, né? Exato. Em toda a profissão. Em toda né? a profissão. Mas, como que a gente já falou e a gente vai reforçar, todas as profissões têm ganhos e pesos, mas a gente tem que ter o equilíbrio. Sempre. Né? E no nosso caso, que temos crianças pequenas, o tempo não volta. Exatamente. Não vai voltar. Então, essa fase delas não vai voltar. São duas meninas. Tenho duas meninas. A Manuela e a Rafaela. Eu tenho uma também, a Marina. E eu sempre falo, é tudo por elas, né? A gente trabalha para isso, para dar, né, suporte, mas a gente também curte. Né? Porque não vai voltar. Exatamente. A gente tem que curtir. É isso mesmo. Que legal. Que conversa bacana. Tirou essa ideia nossa, né? De médico ter que ser assim, tem que trabalhar muito, não sei o quê. E também incentivou outras pessoas que querem optar por essa carreira, né? Ou que estão diante... acredito que até chegar aqui, doutor Vinícius, você passou por muita coisa. Sim. Esse modelo que você trabalha hoje não é saindo da faculdade. Não. Né? Eu tô com 15 anos de formado. Olha já. só. Tô velhinho. Então, ela passou por muita coisa até chegar a esse momento, né? Exato. Mas o que a gente está falando aqui que é possível. Não, é possível. E é algo muito de cada um também, né? Às vezes tem pessoas que... cada um... É o que a gente estava brincando agora. Não existe uma receita de bolo de como organizar a sua vida, né? A gente está dando o meu exemplo, o seu exemplo, né? Mas existem outras formas. Mas, assim, é algo que a gente tem que tentar ter equilíbrio, igual a gente estava falando. Tem dia que eu trabalho 16 horas por dia. Tem dia que eu trabalho um pouco menos. Então, isso a gente vai oscilando um pouquinho. Mas a vida é feita disso. E a gente tem que ter também um pouco de noção da... Assim, na hora que você vai fazer suas escolhas, no caso, por exemplo, eu sou médico, a hora que você vai escolher a sua especialidade, você tem que ter um pouco de noção da onde você está, da que porta você está abrindo, né? Então, por exemplo, hoje eu não tenho a ambição de trabalhar de segunda a sexta horário comercial. Eu não tenho essa ambição na minha vida. Eu vou trabalhar mais do que isso, eu vou trabalhar fim de semana. Porque se o meu paciente estiver internado, alguém tem que ver ele, entendeu? Então, assim, faz parte. Se eu estou de plantão e tenho uma cirurgia de urgência, eu tenho que fazer. Então, aos poucos, eu entendi o caminho que eu estava escolhendo, o que seria o ônus e o bônus da minha escolha, e sou sempre muito feliz com isso. E que bom. Que bom exemplo seu, viu? Que conversa maravilhosa. Obrigado. Que prazer, viu? Obrigado, Selma. Eu quero te desejar muito sucesso, tanto na clínica quanto com os seus pacientes, nas redes sociais, que você consiga atingir seus objetivos, viu? Que é muito importante esse conteúdo. E para a gente finalizar, queria que você deixasse uma mensagem que você queira, ou para quem está começando, ou para quem está, né, nesse momento aí de fazer muita coisa, o que você quiser fazer, uma mensagem sua. Nossa, vamos lá. Então, baseado num pouquinho do que a gente falou, tá? Eu vou deixar uma mensagem para um pouquinho da minha área profissional, vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado agora. E uma das que a nossa conversa foi levando a gente, que é um pouco de como organizar essa sua vida profissional e pessoal, né? Então, da minha área, se você tem alguma deformidade, se você tem alguma dor em parede abdominal, algum desconforto, procure um especialista, procure um médico, ele vai te ajudar. Pode não ser nada, ou pode ser alguma coisa mais importante, mas procure um médico cirurgião, um cirurgião geral, um cirurgião de aparelho digestivo, um especialista em parede, ele vai conseguir te dar um bom conselho, uma boa atenção, um bom suporte para você organizar melhor essa parte da sua saúde abdominal. Em relação à vida pessoal, também, eu falo muito para o pessoal que está se formando, a medicina é uma área que abre um leque, como várias profissões, né? Quando você se forma, você tem um monte de áreas para atuar. Não vá só pela parte financeira, não vá só pela parte de status. Procure algo que você goste de fazer, porque a carreira é longa, você vai ter que fazer aquilo muito tempo, né? E busque o equilíbrio na sua vida. Se você gosta muito de trabalhar, trabalhe, mas também cuide do seu mental, do seu corpo. Se você gosta da sua família, passe tempo com a sua família. Eu acho que a grande chave de tudo que a gente falou é o equilíbrio. A gente falou isso várias vezes. Então fica aí com o meu conselho para o pessoal. Que legal. Muito obrigada, viu? Obrigado que você, foi muito Selma. legal. As portas estão abertas sempre que quiser. Muito obrigado. Sempre que quiser voltar, sempre que quiser trazer um assunto, alguma dica, a gente vai conversar mais. Tá ótimo. Viu? Foi um prazer, eu fico à disposição. Hoje a gente falou sobre paredes abdominais, mas se você quiser um dia a gente senta, discute outras coisas sem problema nenhum. Falaremos, será um prazer, viu? Tá ótimo. Para você que ficou até
até o final. Não deixe de nos seguir, ative as notificações. Aqui na descrição do vídeo vai ficar todos os contatos do Dr. Vinícius. E eu te convido para participar dos próximos episódios, que vai ter muita gente boa por aqui. Até lá!